Olá, tudo bem? Hoje já gravamos a história dos três filhos e hoje falaremos sobre o quarto filho, o Vitor. Nós morávamos no Paraná, em Maringá. Depois mudamos para Curitiba, onde o Vinícius nasceu. E quando ele tinha 20 dias, nós mudamos para São Paulo, para a cidade chamada Suzano. O Vinícius completou 5 meses e nós descobrimos que em Itajubá, Minas Gerais, tinha uma outra criança surda com 5 anos em um abrigo da cidade. Quando eu fiquei sabendo, eu pensava que eu não podia adotá-lo, porque eu tinha acabado de chegar em São Paulo, ainda estava em processo de adaptação. O Vinícius era bebezinho, o Fernando não tinha escola para ele. Ia para uma escola junto com ouvintes, não tinha intérprete. No Paraná, ele já estudava em escola bilíngue, mas em São Paulo, em Suzano, ele não tinha. Então eu precisava de cuidar de um bebê e ainda ensinar as atividades escolares em casa para o Fernando. Ele ia para a escola particular, ele era o único surdo na escola e não aprendia nada. Então eu tinha que ensiná-lo em casa, mas meu coração ficou bem sensibilizado de saber que tinha mais uma criança abandonada. Eu comecei a orar, o meu coração queimava de desejo de conhecê-lo. Um dia, uma pessoa que ia visitar o abrigo me chamou e eu viajei e conheci o Vitor. Eu fui com o Fernando e com o Vinícius. E eu percebi o quanto essa criança era agitada. E eu ficava reflexiva, como que eu poderia cuidar de 3 crianças? Fui embora. Eu achava que eu não era capaz de cuidar dele também, porque já estava bem pesado para mim ter 2 filhos num lugar que eu não conhecia ninguém. Aí passou um mês, meu ex-marido me convidou para ir conhecer também. Ele queria conhecer a criança. Fomos lá, tivemos o contato de um dia, já ganhamos a guarda provisória dele. E ele veio com a gente, agitadíssimo. Não tinha nenhum meio de comunicação. Assim como o Fernando. E eu acreditava que eu também poderia ensiná-lo, assim como eu ensinei o Fernando. E ele entrou no carro, chegou até a nossa família, chegou em São Paulo. E agora eu tinha 3 filhos. O Fernando, o Vinícius e o Vitor, cada um num nível de comunicação. O Fernando já se comunicava em Libras. O Vinícius aprendendo tudo ainda. O Vitor só gesticulava, mas não sabia língua. Então, nós decidimos que dentro de casa ninguém falaria português, só Libras, para que os filhos surdos desenvolvessem. Então, nós éramos intérpretes de Libras, 2 filhos surdos, e o Vinícius teve a Libras como a primeira língua. Até os 3 anos e meio, quando ele foi para a escola, para a pré-escola, ele só falava Libras. Ele só foi desenvolver a fala da língua portuguesa na escola. Então, quando a gente estava em família, toda a comunicação era em Libras. Então, hoje eles cresceram. O Fernando casou-se, o Vinícius foi embora para a Coreia do Sul e o Vitor está aí pelo mundo. O Vitor, com 18 anos, ele decidiu que ele sairia pelo mundo e que iria viver a vida dele. Eu não sei onde ele está. É o resumo da minha história como mãe. Tchau, tchau.